Então, pessoal do nono ano, vamos dar continuidade à nossa correção na página 97, exercícios de número 3 e 4. Diz o seguinte, a questão número 3. Leia a seguir o trecho de matéria publicada no site de uma revista. E, no entanto, se move. Exibidas numa pequena sala como curiosidade, assustaram alguns espectadores, que fugiram apavorados ao ver a imagem da locomotiva se aproximando. As primeiras imagens com movimento a serem projetadas foram filmadas em 1895 pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, os inventores do cinema. Elas mostram a chegada de um trem numa estação, exibidas numa pequena sala como curiosidade. Assustaram alguns espectadores que fugiram apavorados ao ver a imagem da locomotiva se aproximando. Logo, o cinema tornou-se espetáculo, arte, diversão e uma máquina de fazer dinheiro. Letra A. De que maneira o título está relacionado ao conteúdo da matéria? Então, podemos observar aqui dois títulos. O primeiro em destaque e o segundo título aqui, que geralmente nas matérias de uma notícia, geralmente apresenta dois títulos. Um título principal e um título auxiliar. Então, nós podemos observar aqui no título principal da matéria que possui uma relação, ou seja, um relato, algo descrito relacionado ao que está na matéria. Então, nós podemos observar aqui que alguns espectadores, eles fugiram apavorados ao ver a imagem da locomotiva se aproximando. E nós temos aqui também, olha, assustaram alguns espectadores que fugiram apavorados ao ver a imagem da locomotiva se aproximando. Então, é essa relação que há entre o título e o trecho da matéria. Então, vamos à resposta. De que maneira o título está relacionado ao conteúdo da matéria? E nós temos aqui também, voltando aqui no título auxiliar, nós temos uma expressão aqui, uma conjunção no entanto, né? Uma conjunção adversativa que está transmitindo aqui, ou seja, com a sua função semântica de ideia opositiva. Podemos observar que os espectadores, eles assustaram. Então, eles assustaram porque a expectativa deles era outra. É bem provável que a expectativa deles não era ver as imagens locomover. E quando eles viram as imagens em movimento se aproximando, houve então ali uma quebra de expectativa. Então há uma relação, tanto no título que nós podemos observar aqui no título principal, quanto no título também auxiliar. Então vamos à resposta. De que maneira o título está relacionado ao conteúdo da matéria? Respostinha aqui, não sei se dá para vocês verem. Os primeiros espectadores do cinema entraram na sala esperando encontrar imagens estáticas, mas se espantaram ao verificar que elas se moviam, tá bom? Letra B. Preservando o sentido do texto, desenvolva o título da matéria de forma que passa a ser um período composto por coordenação. Então, com base no título da matéria e os termos também presentes, nós podemos fazer uma união dos períodos das orações e formar um único período. Então, nós temos aqui a primeira oração. Os espectadores esperavam encontrar imagens estáticas, vírgula, primeira oração. Segunda oração,
encontraram imagens em movimento. Então, a união dessas duas orações forma um período composto. E como foi mostrado para vocês que aqui no título auxiliar nós temos uma locução conjuntiva, entre uma oração e outra, nós podemos usar a locução conjuntiva, que está também presente lá no título auxiliar. Aqui nós temos no entanto. Então, a respostinha é formada em um período composto, ficou da seguinte forma: os espectadores esperavam encontrar imagens estáticas, vírgula. No entanto, encontraram imagens em movimento. Tá? Questão C. Que tipo de relação foi estabelecida pela locução conjuntiva usada entre as orações que você criou? Então, nós temos aqui a relação estabelecida por essa locução é de oposição. A ideia que eu disse para vocês antes lá, a expectativa era que as imagens estavam estáticas, mas as imagens estavam em movimento. Ok, gente? Questão de número 4. Notícias costumam abordar fatos que chamam a atenção dos leitores. Leia o trecho de uma delas. PF desarticula esquema de fraudes em benefícios assistenciais ao idoso. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 14 de busca e apreensão em Fortaleza e região metropolitana. Participaram 70 policiais federais. Segundo as investigações, um só indivíduo se prestava a múltiplas identidades e, por conseguinte, ao recebimento de inúmeros benefícios. Foi constatado que os integrantes atuam desde 2009, gerando um prejuízo gerando um prejuízo comprovado aos cofres públicos no valor de mais de 4 milhões. Letra A. Que fato é objeto da notícia? Então, como a notícia deixa bem claro aqui pra gente que foram vários indivíduos, não foi apenas uma pessoa, né, que estava em busca e apreensão. Então, a polícia estava em busca, nós podemos observar aqui, e apreensão de vários indivíduos envolvidos em um golpe. Nós podemos observar também no texto em um golpe milionário. Então, só que no início nós podemos ver que foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. Então, envolvidos nessa busca e apreensão, participaram 70 policiais federais. Então, nós podemos observar que o objeto da notícia aqui é a prisão de vários envolvidos em um golpe milionário. Tá bom, gente? Letra B. Que relação a locução conjuntiva destacada estabelece entre as orações? Para responder, escolha uma das possíveis relações que conjunções e locuções conjuntivas podem apresentar. Nós temos as relações aqui, que as conjunções ou as locuções, como foi mostrado para vocês, tanto a conjunção quanto a locução apresentando o mesmo valor, uma pode substituir a outra. Então, pode estar estabelecendo relação de soma ou adição, de alternância ou explicação, de alternância ou exclusão, explicação, e de oposição ou contraste, e também de conclusão. Então, aqui nós temos cinco relações. Primeira relação, soma ou adição. Segunda relação, alternância ou exclusão. Terceira relação, explicação. Quarta relação, oposição ou contraste. E a última relação, conclusão. Então, nós podemos observar
Em relação às orações, presentes aqui no texto, nós podemos observar que nós temos a locução conjuntiva aqui em destaque, por conseguinte, nós podemos observar a relação de conclusão. E essa relação de conclusão, ela é apresentada aqui por locução conjuntiva, porque aqui parece a palavrinha por e a palavrinha conseguinte, são duas palavrinhas. Então, como eu disse para vocês, duas ou mais nós chamamos de locuções, tá bom? C. Que conjunção? Agora é uma só, uma palavrinha só. Que conjunção poderia substituir a locução utilizada na notícia sem prejudicar o sentido do texto? Então, nós podemos utilizar a conjunçãozinha portanto, que tem o mesmo valor de conclusão que a locução conjuntiva destacada no texto. Podemos usar o portanto, podemos usar o pois também, tá ok? Aqui é uma conjunção. E aquela que está presente no texto é uma locução. Então, gente, até a próxima e boa correção para vocês.